Bom dia, vamos para mais um Café com Pão Espiritual. Esse capítulo que nós vamos começar hoje é o capítulo 11, é um capítulo um pouco longo, né? Então vou tentar ser mais rápida, né? Para poder a gente conseguir fazer ele dentro de um prazo razoável. Vamos recordar o que a gente aprendeu lá no capítulo 10, né? Que André Luiz foi apresentado ao Bosque das Águas, né? E foi passado para ele a importância que tem a água, né? Nas colônias, principalmente na colônia de Nosso Lar, que é uma dos principais elementos, né? Que é quase a base de tudo, a água na colônia. É um elemento fundamental. E uma coisa que eu acho que é uma das mais importantes foi o finalzinho, né, do capítulo 11, que eu vou até ler de novo um pedaço aqui que fala assim: compreenderá então que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões da nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios, ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima, né? Como a gente falou naquele dia, a importância de saber usar esse elemento tão poderoso que Deus nos deu, né? Que é a água. A água, ela absorve, né, os fluidos. E é interessante que ele fala aqui, né? Que ela adquire as características dos moradores da casa. Olha só que interessante. E também a questão de conscientização, né? Vocês já repararam que às vezes alguém da nossa família pede assim: pega um copinho de água lá pra mim? E a gente fica, vou ter que ir lá pegar água, e vai, né, com aquele mau humor, aí pega a água pra pessoa e leva. Aquela raiva que a gente sentiu no momento que pediu pra gente pegar água, aquele mau humor, aquela energia negativa, a gente colocou, fluidificou aquela água ali. Aí a gente vai fazer o quê? Vai entregar essa água pro nosso ente querido, pra nossa família, né? Olha o perigo que a gente faz, a gente não se dá conta, né? A gente coloca ali que toda aquela energia ruim, né? De preguiça, de raiva, porque tu teve que levantar e pegar água, né? Então vamos começar a atentar a isso e vamos mudar, vamos fluidificar essa água de forma diferente, né? Porque acaba que a gente vai envenenando os nossos familiares, nossos amigos. Então vamos aproveitar melhor a água, né? Aproveitar melhor a nossa hora do banho. E vamos para o capítulo 11. Notícias do plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Lísia, gente, queria, né, mostrar outros lugares para André Luiz, né, que ele acabou de sair do Bosque das Águas e queria estar apresentando outros bairros, né, da colônia para André Luiz. Porém, obrigações imperiosas o chamavam no posto. Gente, plano espiritual tem compromisso, né? Tem organização, como a gente sempre fala, né? Na colônia nosso lá não é um lugar de descanso, é de trabalho. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões de nosso serviço, exclamou bondosamente, pois conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhes ingresso fácil em qualquer dependência. Que ele fala, né, que Clarencio, se Lísias não puder, né, estar com o André Luiz fazendo esse acompanhamento, o Clarencio vai poder, né? Porque o Clarencio, gente, é o tutor de André Luiz, né? Foi Clarencio, ele
ele começou a cuidar, a ajudar André Luiz por causa do pedido da mãe, né, de André Luiz. Então, a partir desse momento, André Luiz virou o tutelado dele. Vamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Lembrando, o aeróbus, a gente falou também, né, no capítulo passado, é como se fosse um metrô, né, no plano espiritual. Sendo que de material flexível, né, como a gente já falou, a questão de material lá no plano espiritual, os fluidos é diferente, então a parte material é diferente, né. Quem viu aquele Pantera Negra, aquele filme, vai ter uma noção mais ou menos de como é o aeróbus, né, como se fosse um metrô suspenso. É bem, deve ser bem interessante. Agora, sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. André Luiz agora já está familiarizado, né? Que é a primeira vez que ele entrou no aeróbus, que ele viu aquelas pessoas, ele ficou meio sem graça, né? Meio constrangido. Agora ele já está falando que já para ele já estava melhor. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Enfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Ingressado em resolvê-las, aproveitei um minuto para valer-me do companheiro quando possível. Vocês veem, né? André Luiz, ele sempre com perguntas, com indagações, porque, como eu falei, André Luiz foi Carlos Chagas, gente. Um pesquisador, um estudioso, um médico, né? Então, a gente tem noção de quanto que ele estava ali, né? Ele aproveitava cada minuto para ser esclarecido, para ser orientado, para entender, né? Então, por isso que André Luiz, ele tinha toda essa preocupação de estar perguntando cada detalhezinho. E também uma questão importante, a gente perceber que Lises, ele faz questão também de estar explicando qualquer coisinha, explica minuciosamente para André Luiz. Por que será, gente? Por que será que Lises perde tanto tempo explicando detalhes? Qualquer coisa que André Luiz vê de diferente, ele para, ele explica. Porque, como eu falei aqui, André Luiz foi Carlos Chagas, ele já tinha um propósito, a gente já sabia, o plano espiritual já sabia que na frente André Luiz ia escrever sobre o nosso lar, ele ia escrever sobre o plano espiritual. Então, ele precisava ser esclarecido, ser apresentado a tudo. Por isso, gente. Para vocês terem noção da importância de Carlos Chagas, ele recebia Albert Einstein, né, aqui no Brasil. Olha só o tamanho já de responsabilidade desse espírito, né, gente? Pra gente ter uma noção. Aí a gente fala, mas ele sofreu tanto no umbral. Vamos relembrar. Ele, né, André Luiz, ele misturou duas encarnações, né, duas ou mais encarnações, para não ser reconhecido, porque Chico Xavier sofreu aquele processo da família de Humberto de Campos. Então, para que ele não fosse reconhecido, né, no livro, ele preferiu, Carlos Chagas, que é André Luiz, preferiu adotar um pseudônimo, né, para poder não ter nenhum tipo de problema nosso amigo Chico Xavier. Então, vamos lá. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa, né? Curiosidade que eu acho que todo mundo tem, né? Será que todas as colônias espirituais é igualzinho o nosso lar? Aí ele responde, né? Não, aí ele fala, com os mesmos processos, as mesmas características. Lísias responde, de modo algum. Nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares. Imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Ou seja, se aqui, no plano físico, né, vamos supor, Rio de Janeiro tem uma característica, São Paulo tem outra, Bahia tem outra, né, Recife, aí se Rio Grande do Sul, Estados Unidos, né, Itália, se cada local tem uma característica, né, tem um hábito, um costume, uma tradição, imagina no plano espiritual. É a mesma forma, tá, gente? É do mesmo jeito. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, cada entidade pertence em degraus diferentes de grande ascensão.
Todas as experiências de um grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspirações nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui é que eles, né, os fundadores, né, aqueles missionários, aqueles espíritos que fundaram a colônia, eles também, apesar deles terem as características dele, né, naquela época lá da... Vocês lembram que eu falei que quem começou a construir a colônia, né, foi com a ajuda dos índios, né, os portugueses, os judeus, e existiam muitas construções igual os índios faziam no plano físico, né, mas eles faziam excursões para planos mais avançados para ver como que funcionava lá, para tentar, né, melhorar e evoluir a colônia. E assim ele vem falando, né, eles iam em outras esferas, né, conhecer um pouco, saber como que funcionava para melhorar a colônia do nosso lar, e também outras colônias chegadas, né, recém-construídas, elas também iam ali em nosso lar. Também ia receber a visita, nosso lar recebia a visita para também aquelas que estavam começando aprender alguma coisa. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Ou seja, André Luiz continua as perguntas, né? Ele queria saber como que funcionava a organização, ele queria estudar ali como que era a estrutura do nosso lar. Aí ele perguntou, partiu daqui a interessante formação de ministérios? Nosso lar é formado por ministérios, né, gente? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Ó, Alvorada Nova, gente, é uma outra colônia, né? A gente só fala de nosso lar, que é a mais famosa, mas existem milhares de colônias. Então, vamos lá. Sim, os ministérios da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Vamos lá, vamos puxar a nossa fé raciocinada, gente, que a gente fala, é a gente começar a gente ler, a gente estuda e a gente busca entender as coisas, né? Pesquisar. Quando a gente está lendo um livro, a gente está estudando, a gente tem que trazer sempre as bases, né? Buscar. Então, quando ele fala aqui, ó, Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. Então, ela é próxima de nosso lar. Nosso lar foi construído, gente, logo um pouquinho depois do descobrimento do Brasil, né? Não é isso? A gente já falou sobre isso. Então, é uma colônia, vamos dizer assim, nova, né? Só que tinha uma que ele fala aqui, né, que como ele foi lá conhecer como funciona a Alvorada Nova, quer dizer que ela foi construída primeiro, né, do que o nosso lar, porque eles foram lá para saber como funcionava a organização, a estrutura, e lá eles viram que a divisão é feita por departamentos, né, então eles já viram lá que a estrutura lá, as coisas são divididas por departamentos. Isso quer dizer que a Alvorada Nova foi construída antes do nosso lar. Se for construída antes do nosso lar e ela é próxima a gente, porque ela é circunvizinha, da onde será que fica essa colônia, gente? Se nosso lar fica mais ou menos em cima do Rio de Janeiro. Onde será que fica essa... Vamos buscar nossa fé raciocinada e vamos começar a pensar. Gente, a colonização, né, do Brasil, ela começou pela Bahia, né? Começou pela Bahia e depois eles vieram para o Rio de Janeiro. Então, isso quer dizer que provavelmente a Alvorada Nova fica lá naquela região lá, gente, lá da Bahia, onde começou, né, a colonização. Então, fica essa, tipo, a gente começar, né, usando a nossa fé, porque a gente tem que estudar, entender, não tem mais tempo pra gente, uma coisa meio, né, isso é coisa de ficção científica, meio coisa de romance, filme. Não, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos entender,
né? Vamos buscar o pilar, um dos pilares do espiritismo é a ciência, né? Ou seja, são comprovações científicas, estudo, é coisa mesmo que a gente possa entender, buscar, né, a verdade. Vamos lá. Ali se encontrava a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, né? Então a gente foi lá, né? Os ministros foram lá, visitaram Alvorada Nova, viu que lá tudo era dividido por departamentos, mas eles chegaram aqui na Colônia Nosso Lar e resolveram fazer por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. A gente também já estudou isso, né, gente? Na vez passada, a questão da alimentação, que teve aquele problema lá em Nosso Lar, a questão da alimentação. Então o governador teve aquela luta para poder espiritualizar mais a colônia, né? Tirar a maneira mais grosseira de alimentação e implantar uma outra forma. Então, com o governo atual, conseguiram a elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministério é mais expressiva, com definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que se concede à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos do Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Vamos destacar isso aqui que é uma coisa importante, gente. Como eu falei, a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, não é uma colônia definitiva. Transição. Os espíritos vão para ali, se aperfeiçoam, estudam, se melhoram e reencarnam. Raramente aqueles que passam para planos mais elevados, como vem falando aqui, né? A maioria, gente, vai voltar a reencarnar, né? Vai se aperfeiçoar, vai aprender, né? Vai expurgar alguns erros, alguns defeitos e vão tentar novamente colocar em prática aqui no plano físico, que aqui é a prova, né? Aqui a gente vem para fazer a prova. Verdadeira vida é vida espiritual. Agora vamos atentar ao que ele fala aqui, ó. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Não tem lá indicação, não tem lá, eu gostei de fulano, eu vou fazer isso, vou colocar ele numa posição de destaque. Ele é meu filho, eu vou indicar, alguém me pediu. Não existe isso, gente. O que existe lá é, como ele fala aqui, ó, somente 4 de milhares de espíritos desencarnados. Apenas 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos do Ministério da União Divina. O Ministério da União Divina, gente, é o tipo assim, top. Não é para qualquer um, não, gente. É um local assim top para os espíritos. Então, para entrar lá, só 4 espíritos conseguiram a oportunidade de entrar no curso de 10 anos. Para você fazer parte do Ministério da União Divina, você faz um curso durante 10 anos. Gente, não é questão só de estudo, não. É de ação, de prática, de trabalho, de doação. Sabe? A gente tem que estar muito bem para poder entrar no Ministério da União Divina. Então, a gente percebe aí que a gente está muito atrasado aqui. A gente está aqui pensando que a gente está no plano físico a passeio. Vamos se atentar, vamos correr atrás do prejuízo, vamos acordar enquanto há tempo. Para quando a gente chegar no plano espiritual, que é a única certeza que a gente tem da vida, que a gente vai para o plano espiritual, que todo mundo vai desencarnar um dia, que a gente não seja pego de surpresa, né, gente? Quanto mais se sabe, mais se é cobrado. A gente não existe mais tempo para ser leigo. Não existe mais, gente.
Todo mundo já tem noção, a ciência já está aí comprovando, né, que existe algo após a morte do corpo físico. Então, vamos atentar. Existe muito estudo, muito trabalho, muita dedicação. Essa ideia de que vamos morrer, morreu, mas pelo menos está descansando. Não tem descanso não, gente. Descanso é rápido, ó. Descansei, dei uma melhoradinha, vamos embora. Né? Vamos relembrar que André Luiz, ele está fazendo isso tudo aqui, mas ele ainda está se recuperando. Então vamos lá. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para as atividades de aperfeiçoamento. Então, só 4 conseguiu passar por cursinho de 10 anos e o restante, todos vão voltar para o reencarne, tá? Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral, repetindo, zonas inferiores do umbral. Por quê, gente? O umbral, ele tem várias divisões, várias subdivisões, sabe? Ele possui vários níveis. A gente vai aprender no próximo capítulo, capítulo 12, vai explicar melhor sobre o umbral, tá? Então, vou dar só uma pincelada assim. Umbral não é só um determinado local. Tem várias subdivisões, vários níveis. E a gente tá falando aqui, ó, ele tá falando aqui das zonas inferiores de umbral. Além do umbral, tem as zonas inferiores de umbral. Se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Vamos lá. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, né, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Por que isso, gente? São quando ele fala assim, os recém-chegados, né, aqueles espíritos que acabaram, né, de ser recebidos lá do umbral, das zonas inferiores do umbral. Quando eles estão mais dóceis, eles estão mais receptivos, eles estão menos rebeldes, eles ficam mais tempo ali no Ministério do Auxílio, né? Que nem o André Luiz está. O Ministério do Auxílio, ele está ali nos hospitais, ele está sendo tratado, ele está sendo orientado, né? Consegue já andar, estudar, entender algumas coisas. Porque esses espíritos, eles estão mais dóceis, estão mais, como eu vou dizer, receptíveis de ser orientados, estão aceitando melhor essa nova condição, né? Então, quando eles estão assim, eles ficam no Ministério do Auxílio ali, sendo ajudados. Quando, porém, se mostram refratários, né? Ou seja, quando eles estão com muita dificuldade de aceitação, né? Eles não querem aceitar muitos os conselhos, né? Quando eles não conseguem reconhecer os erros, porque tem sim espírito desencarnado que chega lá do outro lado, igual... Não lembro que teve alguns momentos que o André Luiz falou assim, mas gente, eu não me suicidei, né? Quando ele começa com essa persistência em negação, né? Essa dificuldade de reconhecer os próprios erros, né? De não aceitar quando estão meio rebeldes ainda, eles são encaminhados, né? São encaminhados para o Ministério da Regeneração. Ou seja, eles voltam, né? Eles não ficam ali no auxílio. Eles voltam para a regeneração, porque é um trabalho mais, vamos dizer assim, não é pesado que eu digo, assim, é um trabalho mais denso, né? Porque eles são os espíritos estão mais rebeldes, estão mais arredios, estão com mais dificuldade de aceitação. Então, eles não ficam no auxílio, eles voltam para a regeneração. Vamos lá. Se revelam proveito com o decorrer do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Coisa interessante também aqui, gente, que tem toda uma organização, né? Como ele falou aqui, ó. Se quando ele está no Ministério do Auxílio, né, ele conseguiu ali bom proveito, ele está sendo instruído, ele mostrou interesse, né, para o trabalho, ele foi bem aproveitado ali, ele vai passando de fases, né? Igual videogame. Conseguiu, passa de fase, vai passando de fase. Então tem uma organização, ó. Ele é resgatado, né? Ele vai para o Ministério da Regeneração, deu uma melhoradinha, vai para o auxílio, melhorou, conseguiu proveito, passa adiante. Não conseguiu, volta para a regeneração e fica ali.
Aí se lá no auxílio, ele, tá legal, né? Tá conseguindo evoluir, né? Dentro das suas condições, ele passa para trabalho. Tanto no auxílio, ele para de ser um assistido para ser um trabalhador, né? Do Ministério do Auxílio, né? Aí, foi legal, passa para comunicação, aí continua melhorando, vai para o esclarecimento. Então tem toda, sabe, ninguém vai pulando. É igual a escola, a gente não vai pulando de série, fase, a gente tem que cumprir todas as fases. Porque, como a gente falou, não tem merecimento, não tem, como é que vai falar aqui? Não tem indicação, não tem, eu gostei de, ele é legalzinho, né? André Luiz foi Carlos Chagas, vamos pular logo eles fazem. Não, ele precisa passar por tudo aquilo. E eles fazem isso, né? Vão nesse aperfeiçoamento a fim de preparar-se com eficiência para as futuras tarefas planetárias, né? A gente vai passando por isso para poder aprender, né? Evoluir para a gente voltar para as futuras, reencarnar e vir aqui e colocar em prática todas as instruções que a gente recebeu no plano espiritual, todos os ensinamentos, tá? Somente alguns conseguem atividades prolongadas no Ministério da Elevação, porque ali já minha filha, para ir para o Ministério da Elevação a gente tem que estar bem pra caramba, né? E raríssimo em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina, porque na união divina, como eu falei, é top, só espírito topzeiro pra estar lá. Se não for top, gente, não vai. Tem que ter muito, lá não tem muito teoria, não, tem a prática mesmo, sabe? Tem ação, trabalho, né? Tem muita dedicação, muito amor para ir para a união divina, muito amor. E como ele fala aqui, raríssimo, como a gente falou lá na frente, né? São 4 espíritos, né? Conseguiram esse cursinho de 10 anos, pra gente ter noção da responsabilidade que estar. Porque esse ministério, gente, ele já tá ali uma elevação bem superior. Então, os espíritos que estão ali são espíritos superiores, né? Então, vamos lá. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas, ou seja, não é só palavra não, gente. É ato mesmo, é atitude, é ação, é trabalho edificante. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. O que ele quis dizer aqui? Ele fez uma brincadeira, gente. A gente já não está mais na Terra, onde o pessoal ainda está achando que morreu, virou fantasminha. Não. Todo mundo aqui, gente, até quem não segue essa religião, já sabe que dos espíritos, pode não partilhar da mesma teoria, da mesma religião, mas sabe. Ninguém é mais leigo a ponto de, virou fumacinha, né? Virou espírito, virou fantasminha, aquele paninho branco que vai... Não existe mais isso. Vivemos em um círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Olha que lindo, né, gente? A gente vem aqui, o Ulisses vem explicando para André Luiz a importância, né, de cada ministério, de que cada trabalhador coloca ali, né, nessa sua doação, né? O que eles precisam, não é uma coisa simples. A gente tem realmente dar tudo de melhor de si naqueles ministérios, né, gente? É muito trabalho mesmo. Vamos esquecer essa ideia, gente, que colocaram na nossa cabeça que morreu, descansou. A gente não vai descansar, né? Jesus trabalha até hoje. Deus não para de criar, gente. Se eles que são eles não param, não descansam, imagina a gente. Vamos trabalhar, vamos estudar, gente. Não existe evolução sem estudo, sem trabalho.
Para a gente evoluir moralmente, que a gente precisa estudar, precisa entender, compreender. É a mesma coisa que a gente dá todo mundo tem boa vontade, basta ter boa vontade, ser uma pessoa boa. Tá, tem uma pessoa precisando de uma operação. Aí eu tenho muita boa vontade, eu tenho muito amor. Eles vão me dar todas as ferramentas na minha mão e vão falar, olha, pega todo o seu amor que você tem, toda a sua dedicação, toda a sua evolução moral e opera essa pessoa aí, ó. Eu não vou, por mais amor, por mais coração bom que eu tenha, eu não vou conseguir porque eu não tenho um estudo, eu não tenho essa bagagem. Então, gente, como a gente vê aqui, ó, os espíritos, eles estudam, eles aprendem, eles fazem curso. Quem somos nós para não estar estudando, gente? Vamos estudar, vamos evoluir. Aí vamos continuar. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Olha que interessante, né? A governadoria é onde fica a parte mais operacional da colônia, né? Da estrutura, né? Da operacional, é na governadoria. Por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que os outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse tema. Que coisa interessante, né? A gente já falou anteriormente sobre isso, né? Que espírito elevado, né, gente? Que espírito dedicado que é o governador, né, gente, de nosso lar. Porque a gente já falou, ele é o que mais trabalha, o que menos descansa. Ele tá ali o tempo todo, tá no 220 trabalhando. O descanso dele, ele se sente bem, o descanso dele é mais trabalho. Olha que nível que ele tá. Como a gente falou, para ele ser um governador, ele tem que ser daquela colônia ali o mais elevado intelectualmente e moralmente. Não é para qualquer um, não, gente. Não é para qualquer um isso aqui, não. E ele vem falando aqui, ó, nesses serviços, né, que é da administrativa, né, que é da parte operacional, é muito importante, como ele fala aqui, ó. A lei do descanso é rigorosamente observada, ou seja, é rigorosamente cumprida a lei do descanso para que nenhum trabalhador, né, nenhum servidor fique mais sobrecarregado que o outro. Então, trabalhou tanto tempo, ó, você tem que descansar. Nesse descanso, o que eles fazem? Alguns dormem, alguns passeiam, alguns vão visitar amigos em outras esferas, né? Vão para teatro, vão escutar uma música, mas o trabalho, a lei do trabalho também é rigorosamente cumprida. Não tem corpo mole, não tem burlar, não tem feriadão, vamos emendar, não tem isso lá não. Lá é tudo muito organizado, gente. Porém, vamos falar aqui, ó, a única exceção é o próprio governador com relação ao descanso, que ele não descansa, ele só trabalha, gente. Incrível. Aí André Luiz continua, né? Mas nunca se ausenta ele do palácio? A André Luiz está perguntando se o governador ele nunca se ausenta, né? Aí Lícias responde: somente nas ocasiões que o bem público exige, a não ser em obediência a esse imperativo. O governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Olha que interessante. O governador, ele trabalha. Imagina a responsabilidade que ele tem de organizar, de manter aquela colônia ali. Fora aquele trabalho que ele teve, né? Para transformá-las em ministério, para espiritualizar mais a colônia. Naquele momento que ele deveria, né, pegar para visitar um amigo, né, uma família, um momento de descanso, o que ele faz? Ele vai lá para as zonas mais complicadas de nosso lar, que é o Ministério da Regeneração, gente. Por que o Ministério da Regeneração? Porque é onde estão os recém-chegados do umbral. Ainda estão naquele momento lá punk.
Então, o governador faz? Ele vai lá, trabalho mais pesado, mais difícil, onde a colônia tem mais dificuldade. Então, em vez de descansar, ele regaça as manguinhas e vai para lá. Vai para lá, ó. Ele fala aqui, por que lá é mais difícil? Porque há o maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos abrigados com os irmãos do umbral. Por quê? Como lá no André Luiz, ele estava ali naquele momento, lá quando ele estava no umbral, vários espíritos atrás dele, perturbando, tentando escravizá-lo, tentando realmente perturbar ele. O que ele fez? Quando ele foi resgatado, ele ainda tinha uma certa ligação, porque, né, às vezes tem um inimigo, às vezes tem uma pessoa que é afim, né, um espírito afim dele lá, e então ele ainda tem essa ligação. Então ele está ali na regeneração, mas ele ainda está sendo puxado, querendo voltar. Às vezes ele ainda está na dúvida, quero ser ajudado? Ah, não quero ser ajudado, porque você tem que querer. Nós temos, como a gente fala, é o livre arbítrio. Ninguém está ali obrigado. Então você foi resgatado. Você quer continuar a ser ajudado? Vai para o auxílio. Não quer, você fica na regeneração. E se você também não quer, desistiu, não quer, os espíritos vão tentar, mas se não quiser, você vai voltar para o umbral. Então, dado esse problema que eles são muito ainda apegados, né, em sintonia com os irmãos do umbral, ali é serviço ali no Ministério, gente, da regeneração não é mole, não. Também não é para qualquer um, não. Tem que ter um pulso ali. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois às tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas do trabalho. Nesse mister, priva-se às vezes das alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Olha, gente, que espírito é esse, gente? Eu fico assim, tentando, sabe? Me pega assim, tentando imaginar um espírito desse, gente. Porque ele poderia estar fazendo qualquer coisa, né, gente? Ele poderia estar conversando com os amigos, escutando uma boa música, mas não, ele vai lá para o lugar mais difícil, onde estão os desorientados e sofredores, e vão lá. Vai pra lá. Em vez de ele estar com os amigos, com a família, ele tá ali, ó, trabalhando. Aí vamos lá, continuando, né? Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador, né? Lembrando que, como ele falava aqui, ó, o aeróbus deixou eles nas vizinhanças do hospital, que guardava, né, a André Luiz, o aposento confortador. André Luiz ainda estava se recuperando. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento dos serviços em todos os setores de esforços construtivos. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. E, gente, isso aqui é muito massa, porque o que ele fala aqui? Que nenhum trabalhador de nosso lar tá ali no trabalho sem uma música. Tem uma musiquinha, gente, olha que legal. Mas porque ele entendeu, quando ele fala aqui, ó, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço, né? E realmente é verdade. Para pensar, nós mulheres donas de casa, quando a gente tem que fazer uma faxina em casa, se a gente coloca uma musiquinha, a gente não fica mais animada, né? A faxina rende melhor, a gente canta, os males espanta, e a gente às vezes nem percebe que tá ali naquele trabalho, naquela lida ali, naquela coisa ali que às vezes a gente passa o dia todo fazendo, porque fica tudo mais suave, né? E assim é no plano espiritual também. O governador entendeu que com uma musiquinha, os serviços, o rendimento deles se intensifica, rende melhor, porque eles estão trabalhando ali, mas eles estão curtindo aquela melodia, né?
Aí o tempo está passando, que eles não estão nem percebendo. Então o governador implantou isso. Ó. Desde que ele entendeu isso, ele intensificou o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Realmente, né? Ninguém trabalha sem uma musiquinha, ninguém fica ali, como eu vou dizer assim, ai, que saco, tem nada, vou ter trabalhando aqui nesse silêncio, né? Não, tá todo mundo ali com os seus afazeres, com aquela musiquinha ambiente, todo mundo feliz, mais alegre, né? Mais animado, igualzinho aqui. Como a gente fala, né? A gente não tem tanta diferença assim do plano físico pro plano espiritual, que é uma cópia. Se lá a gente fica feliz com música, aqui a gente também fica, né? Lá mesmo no meu trabalho, aqui no meu trabalho, tem uma musiquinha ambiente. Eu tô ali trabalhando, tá ali o radinho, tocando a música o dia todo. A gente tá trabalhando, como era uma hora a gente tá cansado, vê uma música, a gente dá uma cantadinha, né? Dá uma extravasada e assim vai. Nesse interim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. E assim termina nosso capítulo 11, gente, com esses ensinamentos maravilhosos que nós tivemos aqui, né? Que é nos ensinando como funciona a parte operacional da colônia, né? Como que é a estrutura, a organização. Então, eu agradeço a todos vocês, desejo um dia cheio de luz, cheio de saúde para todos vocês, né? Com uma musiquinha, vamos colocar uma musiquinha, né? Pra gente curtir o nosso trabalho, o nosso dia. Para quem não conseguiu acompanhar esse capítulo desde o início, vai ficar gravado no Instagram. Eu coloco também no YouTube, porque tem pessoas que pedem, porque preferem, né? Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva lá pra gente poder... também é uma forma de a gente estar ajudando a espiritualidade a trabalhar, né? Porque tem muita gente, às vezes, que precisa de um trechinho do que a gente falou, sabe? De uma palavra, de uma lição contida aqui. E naquele momento que você compartilha o vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, ou que você mostra para ela um canal, não é, gente, eu não tô falando só do meu, existem vários maravilhosos. Entrou aí, tem um amigo meu aí que a espiritualidade, a internet, né, me deu, que é o Palestras Davi. Tem muita coisa bacana lá, sigam ele, entendeu? Então, é uma maneira também de vocês estarem trabalhando para a espiritualidade. É estudar, é trabalhar, é a gente está evangelizando, levando os ensinamentos do Cristo por aí, né? Tem muita gente aí precisando. Então eu agradeço a vocês, fiquem com Deus e até terça-feira, um capítulo muito, muito interessante. Todo mundo quer saber como é o umbral, né? A gente vai saber na terça-feira que vem. Fiquem com Deus e até a próxima.